Você aí já sofreu com tonturas? Já foi diagnosticado com labirintite? Se eu te dissesse que é possível tratar a labirintite sem medicamentos, você acreditaria em mim? Me engana que eu gosto. Se liga que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um atendimento que nós vamos fazer aqui com uma paciente, a Rosana, que sofreu com uns casos de tontura, vertigem recentemente, e ela que já tem um histórico de muitos anos sofrendo com labirintite. Eu vou mostrar para vocês as manobras que nós podemos utilizar em uma paciente ou em um paciente que apresenta labirintite. Você vai ver que os resultados são incríveis. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sei que vocês gostaram bastante desse modelo de vídeos de atendimento e eu vou tentar trazer aqui com mais frequência esses vídeos para vocês conferirem. Lembrando que todos esses vídeos eles são feitos com a autorização dos nossos pacientes, tá bom? Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Primeiramente, deixa eu introduzir aqui vocês o que é a famosa labirintite. Muitas pessoas ao redor do mundo sofrem com labirintite, mas você saberia explicar o que é isso? Basicamente, gente, nós temos dois vestíbulos, um em cada lado da nossa cabeça, próximo aqui à região do ouvido. E existem diversas formas de se apresentar uma labirintite. O termo labirintite é um termo um pouco vago, porque você pode sofrer, por exemplo, com um desequilíbrio vestíbulo-oculomotor, você pode sofrer de um desequilíbrio do seu vestíbulo ocasionado por uma compressão da artéria crânio-basilar, ou mesmo você pode ter uma famosa VPPB. O que é a VPPB? É a vertigem posicional paroxística benigna. A VPPB é o caso mais comum de labirintite que as pessoas acabam sofrendo, principalmente a VPPB de canal semicircular posterior. O nosso vestíbulo ele tem alguns canais semicirculares. Ele tem o canal semicircular posterior, da parte de trás, anterior e os laterais. O que acontece? Nos casos de VPPB, no nosso vestíbulo acabam saindo alguns cristais de bicarbonato de cálcio, também chamado de otocônias. Devido a algum movimento que nós fazemos de levantar, por exemplo, da cama, ou mesmo deitar, retirar ou buscar algum objeto na parte de baixo, né, na hora que a gente se abaixa e volta, esses cristais vão sair e vão acabar rodando por esses canais semicirculares. E por consequência você vai ter tontura, vertigem. E sabe qual que é a diferença entre vertigem e tontura? Basicamente, tontura é um desequilíbrio do ambiente, do seu corpo com relação ao ambiente. Então você acha sim que você está desequilibrado, que você vai cair. Já a vertigem é quando você vê objetos, enfim, a sua visão começa a rodar. Essas são as diferenças. Ah, agora eu entendi! Uma vez que esses cristais saem e vão para esses canais, essa VPPB pode ser diagnosticada como uma cupulolitíase ou uma canalitíase. Ela é diagnosticada como uma canalitíase quando esses cristais estão nos canais semicirculares. E ela é diagnosticada como uma cupulolitíase caso esses cristais entrem na cúpula do vestíbulo. Entrando nessa cúpula, o caso se torna um pouco mais complicado. Como que você vai saber disso? Eu vou mostrar para vocês algumas manobras de diagnóstico. Entre a canalitíase e a cupulolitíase, a mais difícil de se tratar é a cupulolitíase. E vocês vão identificar qual que é uma ou outra quando eu estiver fazendo as manobras aqui para vocês darem uma olhada. E existem manobras de diagnóstico tanto para VPPB, quanto para o desequilíbrio vestíbulo-oculomotor, como também para as compressões de artérias. Eu vou mostrar todas elas no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo é apenas com o cunho educativo, tá, gente? Você aí que está sofrendo com labirintite, com vertigem, não faça essas manobras sozinho. Você deve procurar um fisioterapeuta para que ele possa executar essas manobras da forma correta, porque se você fizer em casa, você pode piorar o problema, sair com os cristais e eles entrarem em uma região que vai ficar difícil de tratar posteriormente. Então procure um profissional, um médico ou um fisioterapeuta que vai conseguir te auxiliar. Nas manobras de diagnóstico, basicamente o que nós queremos é ver se a labirintite da pessoa, no caso a vertigem, será acionada no paciente. Dependendo da manobra que a gente for fazer, a gente vai verificar se ele tem uma canalitíase, por exemplo, de canal anterior, posterior, lateral. Se ele tem, por exemplo, uma cupulolitíase, você vai saber identificar através das manobras que a gente vai fazer. Um sinal positivo para uma VPPB, por exemplo, ou mesmo para um desequilíbrio oculomotor, você vai notar que os olhos do paciente entram em nistagmo. O que é isso? Basicamente, ele vai tremer, vai olhar para um lado para o outro bem rapidinho assim. Isso é um sinal clássico de vertigem ou tontura. E vocês vão ver que o olho do paciente vai voltar ao normal, ele vai passando esse mal-estar. Em casos mais graves, por exemplo, como uma cupulolitíase, o paciente pode sentir um pouco de náuseas, sabe? Isso varia de caso para caso, de pessoa para pessoa. Mas existem sim casos de pessoas que, por exemplo, passam muito mal durante as manobras e durante o tratamento. Isso é comum. Agora, feito toda essa introdução aqui para vocês, vou mostrar aqui com vocês as manobras da nossa amiga Rosana. Vem comigo. Então estamos aqui com a Rosana e a Rosana ela já estava sofrendo, gente,
com o quadro de labirintite já há alguns anos. Recentemente, algumas semanas atrás, ela sofreu com um quadro de labirintite, ficou um pouco tonta, ficou um pouco zonza, e nós vamos ver se, através das nossas manobras, se o quadro de labirintite dela é ativado. Se porventura for ativado, então nós já descobrimos o que pode ser. Lembrando que a maioria dos casos são tratados através dessas manobras, tá bom? Se for o caso dela, caso os sinais dela se tornem positivos, aí a gente vai continuar fazendo essas manobras para tratar. Primeiro, Rosana, eu vou te explicar quais vão ser as manobras que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu preciso identificar se você tem uma VPPB, um desequilíbrio vestíbulo-oculomotor, e dessa forma, a gente, uma vez diagnosticado, aí a gente vai partir para as manobras de tratamento, tá bom? A primeira manobra que nós vamos fazer é para ver se ela tem uma disfunção ou uma compressão, por exemplo, da artéria crânio-basilar. Vem cá. Rosana, leve a sua cabeça para mim, próximo de mim. Isso. Muito bem. Agora, olhe para baixo. A gente coloca a mão aqui atrás, na parte da cervical alta dela. Agora, olhe para aquele lado e jogue a sua cabeça para frente. Isso. E a gente comprime aqui com a cervical. Caso ela tenha uma compressão da artéria crânio-basilar, ela vai sofrer com um quadro de tontura ou vertigem. Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Tá tudo bem. Mesma coisa a gente faz para o outro lado. Ela vem aqui para frente, a gente coloca a mão aqui na cervical alta dela e ela vira para o outro lado. Se ela sentir uma tontura, uma vertigem, é compressão dessa artéria. O que acontece, gente? Também é possível fazer... Pode ficar relaxado agora. Isso. Também é possível da gente fazer uma manobra como essa deitado, tá? Mas basicamente é isso. Esses são quadros muito raros de compressão da artéria. E como que a gente faz o tratamento disso? Basicamente é liberação miofascial, então nos músculos do trapézio dela, em toda a cadeia posterior, porque a gente tem que ver se ela tem uma compressão dessa artéria decorrente aí de uma má postura e de outros problemas integrados, tá bom? Mas esses são casos mais raros. Agora eu vou mostrar para vocês os casos mais comuns. A próxima manobra que a gente vai fazer agora para diagnóstico é para ver se ela tem um desequilíbrio vestíbulo-oculomotor. São manobras bem simples, vou explicar aqui para vocês. Rosana, fica bem relaxada, relaxa sua cabeça, olha para mim, fica com o olho aberto. Olha aqui um ponto fixo, por exemplo, no meu olho ou no meu nariz, tá? Não tira o olho, tá? Nós vamos ficar bem relaxada, relaxa bem a cabeça, isso. Fica olhando para o ponto fixo, vamos mexer mais rápido agora. Isso, continua olhando. Isso, muito bem. Continua olhando. Se você ficar tonto, alguma coisa, você me avisa, tá? A gente vai conseguir ver daí. Bem relaxado, bem relaxada. Continua olhando pra mim. Não sai daí. Continua olhando. Isso. Continua olhando pra mim. Não tira o olho daqui. Isso. Respira fundo. Isso, continua olhando pra mim. Isso, muito bem. Tranquilo? Uhum. Tranquilo? Uhum. Respira fundo, olha pra mim. Que medo. Não, tá tranquilo. No teu caso, você não tem esse desequilíbrio, tá bom? Esse aqui é uma das manobras que nós fazemos. O que a gente notaria aqui se ela tivesse, por exemplo, uma tontura, uma vertigem? O olho dela começaria a entrar em nistagmo, ele começaria a tremer, o que não é o caso. Também tem algumas outras manobras que a gente pode fazer. Fica bem relaxado. Agora você vai fechar o olho. Você vai fechar o olho e na hora que eu parar, você tem que olhar para mim. Certo? Bem relaxada, bem relaxada. Abre o olho. Isso. Fica num ponto fixo. Pode ser no meu olho ou no meu nariz. Fica bem relaxada, bem relaxada. Isso. Assim mesmo. Mais uma vez. Isso, muito bem. Não é o seu caso, você não tem um desequilíbrio vestibulo-oculomotor, então, menos mal. Já encontramos. Assim nós vamos verificando se a paciente tem um desequilíbrio, se tem uma compressão. Não é o caso. Vamos verificar agora, então, se é uma VPPB, tá bom? Respira fundo, fica tranquilo, tá bom? Vamos para a próxima.
Agora nós vamos fazer as manobras de VPPB, tá bom? Primeiro de tudo, nós vamos fazer uma manobra chamada manobra de Epley, que é para a gente verificar se esses cristais, se eles foram pro canal posterior, seja ele da esquerda ou da direita, tá? Então nós vamos começar primeiro pro lado esquerdo. Então a gente vai ver se você tem um descrito pro lado esquerdo, tá bom? O que nós vamos fazer? Basicamente, eu vou pegar o seu rosto, pode ficar tranquilo, eu vou pegar o rosto dela e nós vamos virar para cá. Sua cabeça vai cair na maca, mas não se preocupe, não fique insegura que eu vou estar segurando você, tá bom? Tá bom. A gente vai virar para cá e depois a gente vai dar uma olhada como é que o seu corpo reage, tá bom? Então respira fundo, relaxa. Nós vamos descer bem devagarinho. De olho aberto? Isso, olho aberto. Foca num ponto do meu rosto, pode ser no nariz, pode ser no olho, ou mesmo quando a gente virar, pode focar na câmera para eles darem uma olhada, tá bom? Respira fundo, vamos lá em 3, 2, 1, foi! Isso, fica com o olho bem aberto. Isso, assim mesmo. Tranquilo? Sim. Respira fundo. Nós vamos voltar agora bem rapidinho. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso, muito bem. Ó, seu olho não tremeu, não tem nenhum sinal de nistagmo, tá tudo bem? Sim. Sem nenhuma náusea. Nós vamos fazer mais uma vez, tá bom? Tá. Então, respira fundo. Vamos lá em 3, 2, 1, foi! Isso. Tranquilo. Respira fundo. Vamos ver mais um pouquinho. Continua ali olhando para a câmera. Isso. Agora vamos voltar. Vamos lá em 3, 2, 1, foi! É difícil levantar depois, né? Isso. Continua com o olho aberto. Tranquilo? Sim. Show de bola. Então você não tem os seus cristais indo pro lado esquerdo do canal posterior. Vamos dar uma olhada agora no lado direito. Agora nós vamos dar uma olhada no canal posterior semicircular à direita. Você viu que a esquerda não teve nenhum sintoma. Vamos ver se ela tem algum problema relacionado à questão do lado direito. Mesma coisa, vai ficar bem relaxada, respira fundo. Nós vamos descer para esse lado agora, tá bom? Tá. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Tranquilo. Respira fundo. Isso. Mais um pouquinho. Tá tranquilo? Uhum. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Tranquilo. Show de bola. Show de bola. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada nos canais laterais dela. Então, no canal posterior para a parte direita ou esquerda, sem nenhum problema. Agora nós vamos dar uma olhada se ela tem algum desequilíbrio no canal semicircular para a direita ou para a esquerda, tá bom? Nos canais laterais. Então o paciente agora vai ficar deitado, igual ela está aqui. Ela vai ficar olhando para mim, olha num ponto fixo aqui para mim. Nós vamos virar a sua cabeça para a direita agora. Vamos virar bem rapidinho e aí você olha para a câmera, tá bom? Tudo bem. Vamos lá em 3, 2, 1. Continua olhando. Tranquilo. Sim. Respira fundo. Vamos ficar aqui mais um tempinho. Ó, até o momento tudo tranquilo. Vamos voltar agora. Isso. Canal semicircular direito, ok. Vamos para o lado esquerdo agora. Agora vamos dar uma olhada no canal semicircular à esquerda. Então a mesma coisa, só que aí a gente vai virar para a esquerda. Então olhe bem aqui para mim, foca no ponto fixo. Nós vamos virar para lá em 3, 2, 1. Isso. Tranquilinho. Sim. Tudo bem? Uhum. Vamos voltar. Muito bem. Não temos uma VPPB nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para o canal posterior. Ou seja, a senhorita já está com os cristais reposicionados, ou seja, já está tudo bem. Isso é comum. Pode acontecer ali em algum movimento que você fizer ao longo do dia, por exemplo, na hora que você for levantar ou quando for deitar da cama, pode acontecer desses cristais saírem, mas eles já foram reposicionados no seu dia a dia mesmo, às vezes no movimento que você fez. Então, tá ótimo, minha cara. Mas fique aqui ainda, eu quero mostrar para o pessoal quais são as manobras para tratamento agora. Essas manobras que vocês viram são para diagnosticar. No caso, qualquer uma dessas manobras que vocês viram, se ela tivesse com
uma náusea, tontura, né, ela tivesse com o olho em nistagmo, né, quando ela tivesse em vertigem, possivelmente ela já teria, né, os cristais saído do lugar e assim a gente conseguiria diagnosticar. Vamos supor agora que ela tem uma VPPB de canal posterior à esquerda. Vamos ficar desse lado aqui, a gente vai ver como que faz esse tratamento. O princípio é quase o mesmo, só que tem vários movimentos complementares nessa manobra, tá bom? O canal mais acometido é o lado posterior, então, digamos assim, 80% dos casos ou mais é esse canal posterior, e nós vamos mostrar para vocês como que faz esse tratamento. Agora nós vamos fazer a manobra de tratamento para o canal posterior, semicircular posterior à esquerda. Caso fosse à direita, a gente estaria do outro lado, mas é a mesma manobra, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela mesma manobra de diagnóstico que a gente fez, a gente virou, só que nós vamos continuar essa manobra, nós vamos dar mais umas viradas, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos lá, fica bem relaxada, foca no meu olho ou no meu nariz. Nós vamos ir para lá agora. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Pode deitar ali. Isso. Fica deitada, mas com a cabeça para cá. Isso. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar para cá, tá bom? Então, cameraman, venha para cá. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Olha ali para a câmera. Deixa o olho bem aberto. Isso, muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o seu corpo e no que você virar o seu corpo, você vai olhar para baixo. Tá bom? Aí você olha para baixo e depois nós viramos e sentamos. Tá bom? Tudo bem. Já até colocou aqui prendemos o cabelo, vai ficar mais fácil assim, tá bom? Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Assim mesmo. Isso. Respira fundo. Olha ali pro chão. Isso. Tranquilo? Sim. Show de bola. Mantemos aqui alguns segundinhos. Agora nós vamos levantar, tá bom? Fica nessa posição. Agora nós vamos subir. Você vai jogar as tuas pernas para trás, no caso para frente, tá bom? Você pode até colocar a sua mão aqui, ó, para você fazer força para subir, tá bom? Tá. Vamos lá em 3, 2, 1. Isso. Olha ali para a câmera. Isso. Tranquilo. Abre bem o olho. Isso. Muito bem. Muito bem. Pessoal, no caso da Rosana, os cristais dela já se reposicionaram, o que é uma boa notícia. Então, no caso, vocês viram ao longo das manobras de diagnóstico que ela não teve nenhum nistagmo, ela não teve náuseas, não teve nenhum quadro aí que proporcionou tontura, vertigem para ela. Mas essa aqui é a manobra que nós utilizamos para reposicionar os cristais no local correto. Eu tinha comentado com vocês da cupulolitíase e da canalitíase. Como que a gente consegue identificar se os cristais estão na cúpula ou nos canais? Lembra da manobra que a gente fez pro diagnóstico? Na hora que ela virou para esse lado, se ela tivesse os sintomas, ou seja, tivesse um nistagmo no olho, tivesse a tontura e vertigem, se esses sintomas ficassem por mais de 1 minuto, aí sim você teria a cupulolitíase, porque daí é um quadro um pouquinho mais severo, que os cristais estariam na cúpula, aí seriam bem mais difíceis da gente resolver, mas essa é a mesma manobra que nós utilizaríamos para fazer o tratamento. E se fosse uma canalitíase, ou seja, se os cristais estivessem nos canais, aí esses sinais que você teria passariam em menos de 1 minuto, tá bom? Então é assim que a gente diagnostica e essa é a manobra que nós utilizamos para o tratamento, uma delas, mas existem outras também. Isso aqui é para vocês verem que é possível tratar a labirintite, como nós conhecemos, sem medicamentos. Não é o caso da Rosana, então ela não vai precisar disso, mas se você, por exemplo, tem um episódio de tontura, vertigem, enfim, saiba que você pode tratar isso sem medicamentos, o que é uma ótima notícia, não é verdade? Com certeza. Então, Rosana, você sabia que a gente poderia tratar, por exemplo, de uma labirintite sem medicamento? Não. Não sabia? Não sabia. Você vê, gente, não é uma coisa que é difundida, né? E é muito importante saber disso, porque, sabe, né? Medicamentos em excesso prejudicam o nosso fígado e é uma coisa assim que a gente poderia estar já tratando com uma rapidez bem maior, não é verdade? Como é que foi o atendimento para você? Como é que foi essas manobras? O que você achou? Eu achei bem interessante. Legal, né? Bem interessante, Porque sempre quando eu tive crise, eu fui no médico
e medicamento. Sim. Né? E eles mesmos até hoje nunca tinham comentado que a gente poderia fazer Essas manobras. né? Não indicaram esse tratamento. Talvez tivessem Indicado antes, poderia ter resolvido isso antes. Sim, eu não teria outras crises, talvez. Né? Verdade. Então, pessoal, se vocês aí já sofreram ou ainda sofrem, né, com labirintite, com tontura, vertigem, não se esqueçam de agendar sua consulta. O link para o meu contato, por exemplo, estará aqui na descrição, para vocês entrarem em contato comigo através do WhatsApp e agendarem a sua consulta, assim como a Rosana fez. E também algumas dúvidas que o pessoal tem. Quando que eu procuro um fisioterapeuta, por exemplo, para poder me aplicar essas manobras? Primeiro você tem que ir num fisioterapeuta que tem esse conhecimento, porque é uma coisa muito específica. A reabilitação vestíbulo-oculomotora é uma coisa muito específica, nem todos os fisioterapeutas sabem, tá bom? E você pode fazer isso a partir do momento que você teve uma crise. Você pode procurar um fisioterapeuta que muito possivelmente os seus cristais, as suas otocônias, os cristais de bicarbonato de cálcio já saíram do lugar. Então esse é o momento de você poder aí procurar um profissional. Tá bom, gente? Rosana, meu muito obrigado. Obrigada a você. Desejo melhoras. E se você aí gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, que é muito importante. Já dá aquele like, né? Compartilha com os colegas, que isso é muito importante. Tá bom, gente? Muito obrigado, fique com Deus e até mais.